Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Jefferson Rodrigues. É um prazer ter você aqui conosco. Se você ainda não é inscrito, eu já faço um pedido. Inscreva-se e seja membro, seja participante da nossa família. No vídeo de hoje, nós vamos tratar a respeito do tema, afinal de contas, Jesus no Getsemane suou sangue ou não? Bem, esta questão se levanta a partir da observação de todo o contexto ao qual Jesus foi submetido na noite que antecedeu a sua crucificação. E este questionamento ele é proposto porque algumas versões apresentam a ideia de que Jesus apenas suou grandes gotas como sangue, dando a ideia de que de fato não houve essa transformação das gotas de suor em sangue realmente. Diante disso, levanta-se essa questão, a questão inicial deste vídeo. O que ocorreu ali no Getsemane? Bem, em primeiro lugar, vamos destacar o contexto que Jesus estava submetido naquele ambiente. Jesus estava posto em tremenda agonia. Jesus orava, Jesus estava inquieto. E nós vemos ali Lucas, que é um especialista em destacar o sobrenatural nas suas obras, ele falando que Jesus, enquanto orava, ele foi consolado, no versículo 43 de Lucas 22, ele foi consolado por um anjo do céu. Mas no versículo 44 do capítulo 22, nós vemos então Jesus angustiado e o texto diz que ele estava numa grande agonia. Naquela agonia que ele estava, o texto em algumas versões, como a Almeida, revista e corrigida, diz que ele começou a suar, né? O seu suor se transformou em gotas de sangue, como que fossem gotas de sangue, tornou-se em gotas de sangue. Mas quando nós olhamos para outras versões, como as versões mais atualizadas, como a NVI, parece dar a ideia de que foi somente ali que ocorreu somente gotas grandes que deu então a ideia de ser sangue. A pergunta é, o que aconteceu de fato? Bem, queridos, nós não temos como descrever peremptoriamente, tendo em vista que é algo que outros textos não esclarecem com muita profundidade. Contudo, ao analisar as opções linguísticas feitas por Lucas, um conhecedor do grego, nós percebemos a verdade do texto. Bem, quando nós vemos ali Lucas, ao utilizar a língua grega para fazer esta anotação do que ocorreu naquele local, ele utiliza-se do verbo egeneto. E o verbo egeneto, ele vem do verbo ginomai e significa tornar-se, transformar-se. Isso já nos traz uma ideia de que Jesus, enquanto orava em tremenda agonia, o seu suor de fato tornou-se, transformou-se. Ele ficou similar às gotas de sangue, com a coloração sanguínea. Você pode então dizer, mas isso não é suficiente. Existe algum outro caso? Bem, quando nós olhamos para o grego clássico, nós vamos ver algumas obras médicas, inclusive eu tenho algumas anotações aqui, que alguns, como Aristóteles e também Teofrasto, eles descreveram algo similar na sua literatura médica, ou seja, alguém que em grande agonia, ele então ali, ele transformou-se, né, o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Parece que dentro da literatura grega daqueles dias, este fato já havia sido registrado. Mas quando nós olhamos para a literatura médica mais contemporânea, inclusive recebe-se um nome este tipo de enfermidade. Chama-se hermatidrose. Olha aí como é que está escrito. Isso mesmo, quando uma pessoa em tremenda agonia tem os seus poros dilatados e então o seu suor continua escorrendo normal e ali o fluxo sanguíneo se torna tão mais intenso que então as gotículas de sangue se misturam ao seu suor, dando a impressão de que o seu suor é estritamente gotas de sangue. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós compreendemos que a tradução do versículo de H.T. Robertson, ela se encaixa perfeitamente. H.T. Robertson, um grande especialista em língua grega, ele prefere utilizar a seguinte expressão, que naquela agonia, né, o suor de Jesus tornou-se em grandes gotas de sangue. Sim, e esse é o entendimento que a igreja tem
desde Atanásio até os dias de hoje. Não se há um questionamento profundo e relevante sobre isso. Alguns adeptos, né, da teologia liberal, que são anti-milagres, eles dizem que não, essa tradução não é a mais adequada. Mas quando nós observamos de fato para o contexto histórico, contexto linguístico e o contexto teológico de todo o cristianismo, nós percebemos que ali aquela agonia de Jesus foi tamanha, tão intensa, que ele de fato suou gotas de sangue. E isso deve ser um marco para mostrar quanto o nosso Jesus padeceu por mim e por você. Eu tenho certeza que é algo que move o coração daqueles que de fato amam a Jesus. Bem, meus amados, trouxe este esclarecimento para dizer para você que a melhor tradução é esta, que aponta que Jesus de fato suou gotas como de sangue, ou grandes gotas de sangue. Que nesses dias que as pessoas rememoram o sacrifício de Jesus, isso possa nos servir para mostrar somente um pouquinho do que o Senhor sofreu e padeceu por mim e por você. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, dessas informações. Continua conosco, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com o maior número de pessoas. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau!